Olá, querido povo de Deus, salve Maria. Quero mandar um abraço aqui para todos os inscritos do meu canal. Deus ilumine os vossos passos. Eu quero gravar esse vídeo aqui rapidinho mesmo, fazendo algumas considerações referente a alguns posicionamentos críticos que alguns tradicionalistas, alguns que até dizem que não são tradicionalistas, fazem referente à experiência da renovação carismática católica e diante de algumas conclusões que os carismáticos têm referente aos dons infusos e efusos. Então, deixa primeiramente aqui eu fazer uma consideração muito importante, é que não adianta você conversar com alguém que tenha uma soberba de vitória. Existem pessoas que têm uma soberba de vitória e dentro de um diálogo a soberba de vitória é extremamente diabólica, extremamente satânica, porque o soberbo dessa forma é alguém que descarta a possibilidade de aprender com o outro. Ele quer porque quer que a sua opinião prevaleça e ponto final, que as suas conclusões, aquela junção de conclusões, muitas vezes pegando fragmentos de documentos da igreja para tentar a todo custo dizer que a experiência dos carismáticos, por exemplo, é algo mentiroso, é algo forçado. Eu não estou aqui querendo dizer que todas as pessoas que estão dentro da renovação carismática católica, de fato, oram em línguas, né? Existem, de fato, um emocionalismo, existe, de fato, um teatro, muitas das vezes, mas nós não podemos, por causa da existência dessas situações, desconsiderar todas as outras. Nós não podemos generalizar. Então, de princípio, eu quero dizer para você que segue aqui no canal que você deve se afastar ao máximo da soberba de vitória. Vamos lá, então, ao que de fato eu quero transmitir aqui. Algumas pessoas me perguntam referente à glossolalia e à xenoglóssia, né? Que são dois nomes atribuídos à experiência do falar, do orar em línguas. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, onde vai falar lá que muitas pessoas escutavam no seu próprio idioma, mas também lá relata que aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala unicamente a Deus, porque somente Deus o entende. Isso está em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo de número 14, no versículo de número 2. Então ali se trata das duas situações. Por que eu acredito no dom de línguas? Queridos, é muito simples. É muito simples. Primeiro, pelo efeito que ele causou até então, os frutos. Nós devemos analisar a árvore pelos frutos. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso e eu me utilizei dessa argumentação me baseando naquilo que está em Mateus 12, 33. O problema é que alguns que se dizem tão católicos, eles formam um juízo da qual a igreja não formou referente à renovação carismática. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15. A igreja é responsável para interpretar o que é a verdade e o que não é a verdade. E nós que temos a experiência que os carismáticos têm, que as novas comunidades têm, né? Nós que somos carismáticos, isso não quer dizer que nós não somos católicos, apostólicos, romanos. Isso não quer dizer isso, porque quando nós dizemos que somos carismáticos, não estamos aqui querendo dizer que fazemos parte de uma denominação fora parte da Igreja Católica, não. Mas a renovação carismática, ela é algo tão de Deus que atualmente o nosso Papa Francisco chegou a dizer que a renovação não é um simples movimento, é uma corrente de graça. Os últimos papas da Igreja, eles deram apoio direto à renovação carismática e nós temos a prova disso. Certo? Lógico que em todos os movimentos existem atrocidades, né, de conclusões, existem erros, existem comportamentos falsos, como existem também em qualquer outra instituição esse tipo de situação. Isso não quer dizer que nós devemos demonizar aquilo que se vivencia na essência daquele determinado movimento. Enfim, existem pessoas que formam um juízo que elas não têm autoridade para formar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está viva. E se os últimos papas da Igreja tiveram conclusões
de apoio à renovação carismática católica, nós temos que aceitar a opinião dos papas, nós temos que acolher a opinião dos papas pela liberdade que eles possuem de se expressar dentro da realidade que a igreja sempre viveu. E nós sabemos que o magistério da igreja, ele tem a autoridade de pastoreio. Então tomem muito cuidado, vocês que vivem pegando partes de documentos para tentar demonizar a renovação carismática, cuidado, pois você pode estar se utilizando do mesmo método que os protestantes se utilizam referente à Sagrada Escritura. Os protestantes pegam textos fora do contexto da Sagrada Escritura para tentar supervalorizar as suas conclusões carnais. Então tomem cuidado. A Igreja Católica Apostólica Romana sabe da experiência da renovação carismática católica e o que se vivencia na renovação carismática e a manifestação de Deus na renovação carismática. Se a Igreja Católica sabe, e até então a Igreja de forma alguma chegou a condenar o movimento da renovação carismática católica e das novas comunidades, quem é você leigo para querer demonizar aqui a experiência dos carismáticos? A igreja ela é prudente e a igreja analisa diariamente as experiências da renovação. A renovação carismática tem um escritório dentro do Vaticano. Você tem noção do que é isso? Você acha que a igreja ia deixar que isso acontecesse e deixar as coisas correr frouxo sem fazer nada, se isso fosse algo extremamente diabólico ou fosse uma invenção extremamente carnal? Lógico que não. Então confiemos na igreja e deixemos que os julgamentos venham do magistério da igreja, venham daqueles que são responsáveis para nos pastorear. Diferente dessas pessoas que, em grande parte, são leigos que querem tomar o lugar do magistério da igreja, fazendo suas interpretações isoladas de fragmentos de documentos da igreja, utilizando dos mesmos de forma desonesta, tirando-os do contexto que eles foram aplicados em suas épocas. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter um extremo cuidado com isso. E lógico que eu não desconsidero aqui uma grande parte da argumentação de pessoas que se dizem tradicionalistas. Enfim, nós não devemos ser nem tradicionalistas e nem devemos dizer que somos unicamente carismáticos. Na verdade, nós devemos dizer que somos católicos apostólicos romanos e que nós temos as particularidades de intimidade com Deus, particularidade esta, que se tiver dentro da aceitação da igreja, nós precisamos respeitar. Então, queridos amados irmãos e irmãs, aqui foi apenas algumas considerações, eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso, mas que nós possamos ter mais cuidado com a questão do juízo temerário, ou seja, o juízo irresponsável. É como, por exemplo, a questão das aparições de Medjugorje, né? Muitos dizem, isso ali é coisa do demônio, isso ali é invenção. Cara, deixa a igreja falar, deixa a igreja se posicionar. Até o dia em que a igreja se posicionar, certo? Nós devemos rezar e devemos deixar que as experiências aconteçam, certo? Que nós possamos ter a prudência nesses nossos posicionamentos, porque cabe à igreja esse tipo de julgamento. Que Deus abençoe, salve Maria, estamos juntos, compartilhe. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá, @missionário Daniel Silveira, e se inscreve aí no canal no YouTube. Compartilha.